Graças e paz, amada igreja, pela providência e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui. Nosso pastor está no seu período de férias e pela providência do Senhor, aprove a ele que viemos trazer uma mensagem à igreja. Então, assim, peço que os irmãos abram a palavra de Deus no Salmo 137, salmo que nós costumeiramente cantamos, Salmo de número 137. Assim diz a infalível e suficiente palavra de Deus: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar um canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasaia, arrasaia, até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar. Amado Deus, gracioso Pai, com muito temor, tremor, muita reverência, ó Deus, e submissão, entendendo, ó Deus, que há já um milagre, ó Pai, em que em um vaso de barro, frágil, limitado, o Senhor dá, pela Tua graça, as condições, e somente pelo Teu Santo Espírito, de poder estar aqui trazendo uma mensagem, ó Pai. Então não permita, ó Deus, que este que fala venha falar algo que é da sua própria cabeça e raciocínio, mas que a Tua palavra, ó Deus, seja exposta e que Tu fales, ó Deus, à Tua igreja. Abre, ó Deus, a nossa mente, nossos ouvidos para ouvir, entender e obedecer, ó Deus, ao que o Senhor tem instruído, ao que o Senhor tem anunciado, ó Pai. Tira qualquer distração, qualquer preocupação, ó Deus, do dia a dia, ó Pai. Isso tudo é tentativas malignas e a inclinação da nossa carne. Mas, ó Deus, nos protege de nós mesmos, para que possamos, ó Deus, experimentar do melhor que essa terra pode dar, que é ouvir a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o título desta mensagem é O Lamento Legítimo do Cristão. O lamento legítimo do cristão. Meus irmãos, como é alegre e ao mesmo tempo também é muito triste sentir saudades. Saudades de pessoas, saudades de lugares, saudades de pessoas que já não estão mais conosco, ou porque moram distantes, ou porque Deus já tomou para si. Ao mesmo tempo, alegre, porque nós lembramos dos momentos de convivência, dos momentos de comunhão, dos momentos de risada e de, muitas vezes, ministração da palavra. Isso nos dá uma alegria imensurável. Mas também, ao mesmo tempo, nos dá tristeza, porque não está mais conosco. Nós nos entristecemos, porque, que pena que não está mais aqui, era tão bom. Ou então é local, quando nós lembramos da nossa terra natal, e aqui a nossa igreja tem uma grande maioria são de fora, então lembra da sua terra natal e lembra com saudade. Então, por um lado é bom, e o ruim é porque nós não estamos mais experimentando esses locais ou a comunhão com essas pessoas. A princípio, meus irmãos, não há problema nenhum em ter saudade, obviamente, nem de pessoas, nem de lugares, nem de momentos.
ou até mesmo de coisas. Não há problema a princípio nenhum. Então já farei duas perguntas que vocês responderão, obviamente, para vocês mesmos. A primeira é: do que é que você mais sente saudade? O que é que você hoje sente mais saudade? Seja pessoas ou coisas ou lugares. Agora que vocês já pensaram, já tem na sua mente a resposta, vou fazer outra pergunta. Responda da mesma forma para vocês mesmos. Do que você tem que sentiria mais saudade se porventura fosse retirado de você, sejam pessoas, locais ou coisas, ou seja, o que você tem hoje, que se fosse retirado você sentiria mais saudade? Pode ser qualquer coisa, inclusive pessoas ou locais. Pois bem, meus irmãos, aqui está um texto sobre saudade, mas se lermos esse texto somente no escopo, ou seja, somente na visão sentimental, não conseguiremos compreender um tio desse texto. Nós não conseguimos entender, compreender, melhor dizendo, o que Deus quer nos falar, pois só poderemos alcançar esta compreensão se analisarmos ele em espírito e em verdade, pois nosso sentimento, meus irmãos, é muito limitado, e não só limitado, nosso sentimento ele é inapropriado para compreender esse belíssimo poema de amor, porque aqui nós estamos diante também de um poema de amor, apesar de ser um texto de lamento, muito comum na literatura velho-testamentária, ainda assim é um poema de amor. Essa saudade que o judeu estava sentindo no cativeiro é muito superior a qualquer nostalgia de nossa época. Observe, preste atenção, o salmista no capítulo 42, versículo 2 e 4, diz da seguinte forma: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Em outras palavras, quando cultuarei? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Vejam, meus irmãos, parecem ser emocional. A princípio, quando a gente olhar rapidamente, vai ver que ele está emocionado. Não, é pactual. Ele está trazendo a relação pactual com Deus, a aliança que Deus tem com o seu povo. Então veja, ele fala de uma forma: a minha alma tem sede. Imagine você no local sedento, no deserto, está sedento, é sede, a alma derrama perante o Senhor. É muito mais que emoção, é pacto. Para o israelita fiel, meus irmãos, como autor anônimo do Salmo 137, que a Septuaginta e alguns estudiosos dizem ser talvez Jeremias, mas a Bíblia não fala, não está lá ele como autor, mas as características se assemelham bastante a Jeremias, mas não tem nada bíblico, ou seja, não está escrito na palavra que é ele. Mas para o israelita fiel, como autor desse salmo, estar no exílio significava estar sem lar, sem reino, sem templo e sem culto público. O que resultava, a falta do culto resultava em perda da alegria, pois a felicidade do povo de Deus está conectada à casa do Senhor, ou seja, está conectada ao culto, conforme nós lemos em Salmos 42, versículo 2 e 4. A alegria está atrelada ao culto. Agora, frisem bem nessa frase que eu vou dizer agora, que eu vou repetir. A felicidade do povo de Deus está conectada ao culto. Meus irmãos, sem templo não há culto. Sem culto, perde-se a alegria do povo de Deus. Não tem alegria quando não se pode cultuar. É impossível um cristão estar alegre, um cristão fiel, genuíno. É impossível ele ser alegre se ele não estiver cultuando. Esse salmo é um salmo de exílio, escrito à beira dos rios da Babilônia. E ele mistura
algumas coisas, entre elas, dor verdadeira. Não era uma dor artificial, não era uma dor fingida, não era uma hipocrisia, era uma dor de fato. Também mistura memória da aliança, eles lembravam da aliança que Deus tinha com eles. Mais do que isso, saudade do culto, sempre frisem isso, a saudade do culto. Indignação contra a opressão, desejo pela justiça de Deus e também confiança no juízo divino. Agora ficou mais fácil entender que é impossível pelo nosso sentimento compreender o que Deus, através daquele salmista, quer nos instruir. É impossível, se nós compararmos as nossas saudades, alcançar o que Deus quer dizer aqui. Então nós iniciamos a primeira parte desse sermão, que é: se o louvor é congregacional, o choro também é. Se o louvor é congregacional, o choro também é. Amados irmãos, já fomos muitas vezes instruídos pelo nosso pastor e pelos homens da igreja que o louvor solene deve ser congregacional. Nada de ficar aquele grupo separado, quarteto, quinteto, sexteto, um grupo maior de coral. O louvor ele é congregacional, é toda a igreja, pois é o corpo de Cristo, e é com Cristo o cabeça que estamos louvando. Não é tão somente a congregação, mas Cristo está presente, louvando. Versículo 1 diz: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Não é eu assentava e chorava, era nós nos assentávamos e chorávamos. Fazendo o quê? Lembrando-nos de Sião. Esse choro, meus irmãos, não é metafórico. Muitas pessoas, muitos liberais vão dizer: não, isso aí é uma metáfora, que quer dizer isso, quer dizer aquilo. Não, é um lamento real, não é metafórico, é um lamento real. Observem, depois os irmãos olhem na Bíblia, confira na Bíblia dos senhores, Joel capítulo 2, do 15 ao 17, ali também aparece um choro congregacional. As circunstâncias são diferentes. Eu dei aqui o exemplo de Joel, mas a gente encontra vários outros momentos na Bíblia de choro. Mas as circunstâncias ali são diferentes, mas o motivo é o mesmo. Qual é o motivo, meus irmãos? A preocupação com o culto. O pensamento é o culto. Veja, meus irmãos, esse choro congregacional não é porque perderam casas, e eles perderam. Não é porque perderam posses, e eles perderam. Não é porque seus familiares foram mortos, porque foram. Esse choro não é por essas coisas. Provavelmente, é bem possível que no privado, individualmente, eles choraram por essas coisas. Mas de forma coletiva e primária, sua depressão profunda, pois não foi somente, meus irmãos, um chorozinho. Não foi um choro qualquer. Essa depressão profunda era por lembrar-se de Sião. Sim, o texto denota grande depressão. Assentados não em cadeiras confortáveis, mas sentados literalmente no chão. Posição de humilhação extrema. Eles choravam por Sião, ou seja, eles choravam pelo culto, não por seus bens. E aqui alguns comentaristas vão dizer que esse sentar é sentado com o corpo literalmente no chão. Por isso que é essa perspectiva de depressão, de humilhação. Enquanto, meus irmãos, a Babilônia era rica em águas e fertilidade, Israel era uma terra mais árida. Contudo, o povo chorava porque, meus irmãos, a prosperidade material não substitui a presença de Deus. Não substitui. A verdadeira adoração cria em nós uma saudade da presença de Deus, que nada terreno preenche. Nada, nem ninguém. Especialmente, meus irmãos, nos dias atuais, vemos e sabemos de pastores e seminários que investem tempo em técnicas de oratória, em psicologia, que apelam para o sentimentalismo, para o choro artificial. Nós chegamos muitas vezes em determinados locais e igrejas onde as pessoas estão ali se derramando, chorando, e é um momento de muito choro. Mas quando a gente analisa aquela pregação, ela está cheia de técnicas para manipular o sentimento das pessoas. Eu não tenho, mas eu sei que alguns dos senhores aqui têm
uma noção, um bom conhecimento de música. E sabemos que existem formas de provocar artificialmente sentimentos, entre eles a tristeza e o choro. Então, a pessoa que sabe fazer isso ali com os instrumentos e cantando rapidamente, muitos irão chorar. Mas aqui, meus irmãos, nesse momento, o choro é racional, é consciente, é motivado pelo pecado que os levaram ao exílio e a saudade de estar privados do culto. O pecado nos afasta da comunhão. O pecado, meus irmãos, nos afasta do culto. O pecado nos afasta de Deus. Mas, meus irmãos, por incrível que pareça, nem todos choravam. Muitos se adaptaram às benesses do cativeiro. Deleitaram-se nas condições econômicas e naturais da Babilônia. Eles talvez falaram: olha, vamos tentar viver. Vamos tentar viver. Então fizeram um sincretismo, uma mistura. Vamos falar aqui um pouco de Jesus, um pouco do Deus de Israel, mas também vamos aqui falar dos deuses da Babilônia, fazer alguma coisa. O importante é que a gente tem que tentar viver. Esse salmo, ele é mais ou menos ali no período, um pouco antes talvez, de Neemias e Esdras. A gente viu que tinha israelitas, judeus ali, que estavam acostumados já e criaram grande dificuldade para aqueles homens de Deus. Assim, meus irmãos, como foi naquele período do passado, hoje também há o perigo do cristão se acostumar com esse mundo, com a Babilônia. Meus irmãos, nesse mundo, nós somos sempre exilados, sempre peregrinos, somos forasteiros. Vejam, Adão e Eva foram os primeiros exilados, foram expulsos do Éden, conforme está em Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Desde Adão, meus irmãos, que o povo de Deus vive como estrangeiro nesse mundo. O povo de Deus, na maioria das vezes, vive exilado. Como nós vimos pela manhã, Pedro escreve sua carta aos eleitos da dispersão. Jesus Cristo, meus irmãos, foi o maior exilado, foi o grande exilado, foi o grande forasteiro. Ele veio para os seus, mas não foi recebido, conforme João 1,11. Ele chegou ao nível de forasteiro, que ele não tinha onde reclinar a cabeça, conforme está em Mateus 8:20. Meus queridos, Hebreus capítulo 13, versículo 14, fala que, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, deixando claro e evidente que a nossa vida é semelhante àqueles homens que estavam ali na Babilônia, no aspecto de forasteiro, de exilado. Lembremos da oração sacerdotal. Nosso Senhor disse que nós não somos desse mundo, mas muitas vezes, meus irmãos, nós nos acostumamos a este mundo, nos apegamos tanto a esse mundo, que pensar no dia da nossa morte, a gente se desespera. Quantos de nós estão em igreja, quando se for tocar em morte, eu deixo, conversa para lá. Não, olha, vamos mudar de assunto, esse assunto não é bom, vamos mudar de assunto. Por quê? Porque estão acostumados. Dizemos: não, Senhor, antes de casar não, estou tão jovem, espero eu casar para mim, depois que eu casar, aí o Senhor pode me levar. Aí depois que casa, Senhor, depois de ter um filho, pelo menos um filho, Senhor, eu quero ter um filho, me deixa estar aqui, só mais um filho. Aí Deus dá um filho. Aí não, Senhor, eu quero mais. Aí Deus dá mais filho. Aí, Senhor, eu queria ver meus netos, meu sonho era ver meus netos, deixa eu ver meus netos. E assim nós vamos nos amarrando a esse mundo que não é nosso, vamos criando ali um emaranhado, vamos ficando presos. E olha que eu estou falando de filho, de família. Muitas vezes as pessoas se apegam aos bens materiais. Também, meus irmãos, observem, não estou dizendo que devemos buscar a morte, de forma alguma. O que estou dizendo é que nós não devemos temer ser retirados desse mundo, pois nós não somos daqui, estamos exilados, somos forasteiros. A prova é que em Filipenses o apóstolo Paulo diz que é melhor estar com o Senhor, mas por causa da igreja é melhor ficar. Então nós desejamos, mas ficamos para fazer a obra do Senhor. A igreja, meus irmãos, deve ser a prioridade da vida do crente. A vida do servo de Deus deve orbitar em torno do culto ao Senhor.
Imagine que a igreja é o Sol e nós somos os planetas. E nós estamos orbitando em torno do culto. Assim eram os fiéis, meus irmãos. Longe eles lamentavam, como nós estamos vendo em Salmo 137. Ficavam em estado de luto. Na presença se alegravam, como nós cantamos o Salmo 122, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Volto a dizer, parece ser sentimental, mas é pactual. Tanto a alegria quanto a tristeza. E aí nós chegamos no segundo ponto, que é o entretenimento é inimigo da pureza do culto. O entretenimento é inimiga da pureza do culto. Voltemos ao texto, versículo 2 ao 4, diz: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Até aqui vimos o lamento do povo de Deus no exílio. A partir de agora, o salmista nos ensina que o culto ao Senhor é santo demais para ser transformado em entretenimento. Quando lemos, meus irmãos, 2 Reis, capítulo 25, e Jeremias 52, que são os textos históricos, que vai estar relatando mais ou menos esse período de Salmo 137, nós vemos aspectos importantes que talvez nós não conseguiríamos perceber ao ler somente o Salmo 137. A entrada da tropa da Babilônia em Jerusalém foi triunfante. Aqueles que seriam os exilados não tiveram tempo nem condições de pegar tudo o que precisavam. Eles não tinham condições nem tempo. Eu vou aqui pegar umas ferramentas, porque talvez lá eu trabalhe de carpinteiro, então eu tenho que levar minhas ferramentas. Vou pegar aqui mais um par de sandália, porque vou pegar aqui. Não, eles não tinham tempo para isso. Se eles quisessem levar alguma coisa para o exílio, deveriam ser rápidos e pegar logo. Eles pegaram as harpas. A coisa que ele lembrou foi da harpa, não para cantar. Eles não estavam imaginando, vou pegar a harpa para cantar lá, para me distrair. Não, de forma alguma, mas para lembrar, chorar e ter esperança. Se fosse no dia de hoje, meus irmãos, vamos supor que hoje acontecesse uma invasão no Brasil e chegassem aqui em Delmiro Gouveia para nos levar exilado para um desses países miseráveis onde o evangelho é perseguido, nós não iríamos levar nossos computadores, nós não iríamos levar nossas roupas, nós não iríamos levar as nossas harpas, nem nossos violões, nós iríamos levar a palavra de Deus, nós levaríamos a Bíblia, pois é ela que faríamos nos lembrar do culto e de Cristo. Eles estavam, meus irmãos, no contexto do profeta Jeremias, que disse em Lamentações 3:21, trago à memória aquilo que me traz esperança. E literalmente, eles não só levaram na memória, mas levaram nas mãos o que traz esperança. Vejam bem, a harpa faz lembrar do culto, o culto faz lembrar das promessas, as promessas faz lembrar de Cristo. Ele estava na expectativa do Cristo. Assim, meus irmãos, as harpas penduradas nos salgueiros, árvores de aras alagadas, então não era assim colocando embaixo, era penduradas nos salgueiros, representavam a suspensão do louvor do culto. O culto estava suspenso, o louvor estava suspenso, mas também representava a esperança de volta, pois os levitas levaram para o exílio, acreditando que voltariam a cantar em Jerusalém. Então ele falou, eu vou levar, porque quando eu voltar, ela estará comigo, eu irei salmodiar, e eu irei cultuar o Senhor. Na Babilônia, meus irmãos, não há motivo para cantar. Eles só poderiam olhar para elas e se lembrar de Sião. É nesse ponto, meus irmãos, que surge a pergunta do Salmo 137, versículo 4. Como cantaríamos o cântico do Senhor em terra estranha?
Meus irmãos, essa não é uma pergunta em busca de uma resposta prática, mas uma pergunta retórica, uma declaração de impossibilidade moral. Era como falar: como eu vou viajar de carro se o carro não tem gasolina? Como é que eu vou viajar se não tem gasolina? Então, como é que eu vou? É uma impossibilidade moral. Eles não estavam dizendo que não sabiam como cantar, mas que não podiam cantar. A impossibilidade aqui não era técnica, era moral. O cântico do Senhor, ou seja, os salmos, porque é isso que significa o cântico do Senhor. Não é qualquer canção religiosa, é um louvor exclusivo do pacto dado por Deus ao seu povo redimido, para ser entoado no contexto da aliança, sob a autoridade do próprio Deus. Por isso, cantar o cântico do Senhor diante dos ímpios zombadores em terra estranha seria profanar aquilo que é santo. Meus irmãos, cantar os salmos, salmodiar, é um grande indício, veja bem, eu estou falando, um grande indício de que você faz parte da aliança. Não é à toa, meus irmãos, que a salmodia é tão desprezada, é tão rejeitada. Não é de hoje que ela é rejeitada. Os captores, ou seja, os sequestradores, exigiam, não era um convite. Ele não pedia: cante, por favor. Eles exigiam. E eles falavam: cante aí um louvorzinho desse aí. Cante um louvorzinho. Não pense que eles queriam ouvir cântico do Senhor. Eles queriam zombar. Imagine, meus irmãos, como deve ter sido a pressão daqueles infiéis, caçoando do povo de Deus, zombando da adoração fiel. Eles eram que estavam com poder ali, né? Eles eram os poderosos. Imagine como era aquela humilhação, aquela piada, aquela irreverência. Por um lado, meus irmãos, aí tem uma questão interessante. Por um lado, mesmo os babilônios sendo tão malignos, eles entendiam que aqueles exilados eram alegres quando salmodiavam. Tinha algo ali neles. E aí nós sabemos aprendemos aqui, é a lei moral cravada em seus corações, que eles conseguiam ver que eles eram alegres quando os louvavam. E eles, ainda que de forma zombeteira, queriam ver essa alegria, não para adoração, mas para entretenimento. E aí eu pergunto, meus irmãos, será que é diferente hoje em dia? Será que hoje é diferente? Eles sabem da alegria, mas quer entretenimento. Ah, meus queridos irmãos, há quase 1700 anos, o mundo pressiona a igreja. Entre outras pressões, eles pressionam, e ao contrário daqueles exilados, muitas igrejas, inclusive muitas que se dizem reformadas, têm sucumbido à pressão e promovem cultos de Natal, fazendo da adoração um espetáculo, um grande entretenimento para ímpios se alegrarem, para ímpios zombarem. Muitas das igrejas, creio que não reformadas nesse aspecto, mas vão para praças, vão para shoppings, cantar para ímpios, pervertendo o que a Sagrada Escritura diz. Preste atenção, meus irmãos, aqui, eu não estou dizendo que nós não podemos pregar sobre o nascimento de Cristo, tanto podemos como devemos. O que é proibido é mudar a programação, a liturgia, a sequência, para agradar homens. O foco do culto é adorar a Deus, jamais adorar os homens, agradar os homens, melhor dizendo. O culto não deve ser transformado em entretenimento, em hipótese alguma. Alguns poderão dizer: hoje não existe mais local, não existe local específico de adoração, então poderemos adorar em qualquer lugar. Sim, estão corretos. Não existe mais local de adoração. Hoje não existe onde, mas quem e como. O fundamento é: só adora os filhos de Deus e conforme a palavra de Deus. Quem? Filhos de Deus. E como? A palavra de Deus. Ou seja, em espírito e em verdade. E hoje o princípio em espírito e em verdade foram trocados por concessão. Ou seja, eles querem um culto mais ameno para o ímpio se sentir bem em nosso meio,
Então vamos amenizar, vamos mudar aqui alguns termos, para que falar de pecado, vamos mudar aqui para que ele se agrade e fique aqui no nosso meio. Cuidado para não falar de outra religião, entre outras coisas. E aí criam estratégias, criam cultos, entre aspas, muitas aspas, mas culto da senhora, culto das crianças, apelo, culto de não sei o que, de mais não sei o que, sempre focando no homem, sempre focando em agradar o homem, sempre focando no entretenimento. Não diluam uma mensagem sobre o pecado, rejeitem as inovações humanas, o entretenimento. O culto é o encontro do povo de Deus com o seu Criador e deve se manter distinta do mundo. Eles querem trazer o mundo para dentro da igreja. Eles querem que cantemos no meio deles, mas assim como aqueles fiéis exilados, nós não cantaremos, ainda que todos os outros cantem, nós não cantaremos. Meus queridos irmãos, não há harmonia da luz com as trevas, não há. Nós nos alegramos na igreja local, na casa de oração. Sabe por quê? Porque aqui é a embaixada do céu. E os irmãos, eu sei que sabem como é uma embaixada. A cultura, o costume, a prática é semelhante ao país de origem. Aqui no Brasil tem a embaixada, vamos dizer um exemplo, dos Estados Unidos. A cultura ali naquela embaixada, a forma de se vestir, de falar, tudo é conforme lá no país dele. Então, aqui é uma embaixada do céu para a gente viver conforme no céu. Por isso que devemos nos alegrar na igreja local. Vejam, o Senhor não convocou o ímpio para o culto. Eles simplesmente vieram. É bem verdade que quando eles vêm, Deus tem um propósito, obviamente. Mas eles não foram convocados para estar aqui, para servir o Senhor. Eles não ouviram a trombeta tocando. Nós não vamos mudar o culto para agradar os ímpios, os babilônicos. Não vamos mudar o final do salmo para agradá-los. Muitos têm mudado. Não literalmente, mas trazendo interpretações diferentes e tal. Mas nós não vamos fazer isso. Eles precisam ouvir a condição que estão no momento. Eles são inimigos de Deus. Os babilônicos são inimigos de Deus. E falar essa verdade não é para o mal deles de forma alguma, meus irmãos. É para o bem, é para que se arrependam dos seus pecados, da sua inimizade contra o Senhor. Este local que nós estamos, meus irmãos, a casa de oração, não é um covil de salteadores, é uma casa de oração. E nós, assim, alcançamos o terceiro ponto, que é a expressão pactual. A expressão pactual. Versículos 5 e 6. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Meus irmãos, hoje em dia, somente, vejam bem, somente por buscar guardar o dia do Senhor, e aí, N situações, não assistir televisão, nem que seja final de Copa do Mundo, não estar fazendo outros trabalhos, se preocupado com o que vai ter amanhã, não estudando para o concurso, não indo para reuniões familiares, que sabe que o dia do Senhor vai ser profanado, deixando de ir almoçar fora no dia das mães, que é no domingo, com a mamãe, ou no dia dos pais, comer ali no shopping. Às vezes vai os outros irmãos, rapaz, ele não vai, rapaz, todo mundo aqui só faltou você, só você que não vem, o que é que tem? Então, muitos dos cristãos agora vão chamar esses que guardam o dia do Senhor de fanáticos. Rapaz, você é um fanático, você está com fanatismo aí, não é assim não. Nosso sábado é Cristo, então não tem isso de dia. Quando não mata bebês não gerados, ou seja, quando não cai no laço do planejamento familiar, são considerados fanáticos por muitos cristãos. Isso é fanatismo. 3, 4, 5, 6. Quem já viu no dia de hoje? Não tem condições não. Quem vai sustentar isso? Não. Pois eu peço, tenham coragem de chamar de fanático o salmista, que disse,
Se de ti me esqueceu, Jerusalém, resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Então, chame o salmista de fanático, porque ele falou, queimar, ter a mão ressequida e ter a língua colada, quer dizer, questão de saúde. Então, chame ele de fanático. Como dito anteriormente, muitos exilados se adaptaram à Babilônia, e é certo que chamou esses fiéis de fanáticos. Como vimos, um paralelo ali com Neemias, é bem possível que Neemias era considerado um fanático. Hoje em dia não são diferentes. Muitos cristãos adaptados ao mundo esbravejam fanatismo a quem é fiel, a quem diz que só existe um casamento, que você só pode casar uma segunda vez se você for viúvo. Isso é fanatismo, meu irmão. Não existe isso não, Deus é amor. Quando diz que na frente da igreja quem instrui é o homem, não, que é isso no dia de hoje, isso é fanatismo. Atentem bem para aqui, meus queridos irmãos, ao fazer uma oração imprecatória contra eles mesmos, alertando de sempre lembrar Jerusalém, eles não estão apegados ao espaço geográfico, não é a terra em si, mas apego ao lugar da presença de Deus, o centro do culto. Eles fazem um juramento solene e pactual. O desejo do salmista de que sua mão e língua falhem. Imagina a língua colada no céu da boca, totalmente colada no céu da boca. Então, esse desejo é, se ele se esquecer de Jerusalém e não lembrar do Senhor, mostra que o culto a Deus deve ser a maior alegria do crente, a maior alegria, acima da família, acima do conforto do lar, ou de qualquer lazer ou entretenimento dominical. Vejam, a mão direita ressequida é que com esta mão que ele irá dedilhar a harpa, e a língua se apegar ao paladar, ao céu da boca. Então o salmista está dizendo, se não for para adorar a Deus no lugar que ele determinou expressamente, que ele perca a mão e a língua. Não faz sentido ter mão, não faz sentido ter língua, se não for para adorar o Senhor. Não é somente, meus irmãos, uma questão de obediência. Atentem aqui, não é somente uma questão de obedecer. Devemos sim obedecer, claro, mas é alegria e satisfação. É obedecer com alegria e com satisfação. Não tem maior alegria do que obedecer ao Senhor, do que cultuar ao Senhor. E vejam, não há alegria individual que seja maior que a alegria do povo. Aí a alegria do povo, meus irmãos, é cultuar. Vocês se alegram quando vêm cultuar? Hoje olhamos para Jerusalém como uma sombra. Muitos, ao não compreender o significado de Jerusalém, dizem que devemos lembrar-nos de Jerusalém como a cidade santa. Isso é um grande e terrível erro teológico. Eles vão de encontro a toda a Escritura, mas também a esse salmo em específico. Como dito, os exilados não estão preocupados com o aspecto geográfico. Não estão preocupados com o aspecto geográfico. Eles lamentam pelo culto e pela promessa. Em Jerusalém, meus irmãos, é que Jesus entrou como rei, onde Jesus pregou como profeta, onde Jesus foi sacerdote. Jesus une em si tudo aquilo que aquele povo via e esperavam, as promessas, e eram em Jerusalém. Jerusalém é o desejo do povo de Deus para que as promessas fossem consumadas. Então, insisto, mais uma vez, a questão não é a terra, é a promessa, é Cristo. A terra, meus irmãos, é tipológica, é provisória e subordinada à promessa. O compromisso de Deus é com sua promessa, com a sua aliança, com o seu povo. Seu compromisso, meus irmãos, é com Jesus Cristo. Esse é o compromisso do Senhor. Ou seja, eles estão dizendo que se eles se esquecessem da promessa, ou não se lembrar da aliança, que sejam punidos de uma forma cruel. Meus queridos, desprezar o princípio regulador do culto, fazer desse um entretenimento, é esquecer-se de Cristo.
Mas lembrar de Cristo é respeitar o culto por ele instituído, em espírito e em verdade. E por fim, meus irmãos, entramos no último ponto, que é o amor de Cristo pelo seu povo. Versículos 7 a 9. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a até aos fundamentos, filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Contra os filhos de Edom. Meus irmãos, numa primeira leitura, parece que o salmista faz uma mistura ao acaso. Pois de repente coloca Edom no meio. Está falando da Babilônia, daqui a pouco Edom entra no meio ali do salmo. No meio dos salmos aparecem os edomitas. Mas não é bem assim. Os edomitas, meus irmãos, representam todos os inimigos do Senhor. Eles eram os mais cruéis. Mais que qualquer outro povo, seja egípcios, filisteus, assírios, até mesmo os próprios babilônios. Eles eram piores que esses quatro juntos. E essa crueldade não se deve ao fato dos edomitas incitar a destruição total de Jerusalém. Arrasaia, repete duas vezes porque é algo enfático. Até os fundamentos. Não é por isso que eles são mais cruéis. Ou seja, Edom não apenas consente, mas clama pela aniquilação completa do lugar das promessas. Nem somente porque se alegrou da desgraça de Jerusalém, conforme Lamentações 4:21. Edom, além disso tudo, além de citar e se alegrar, também saqueia o povo de Deus, rouba o povo de Deus, conforme Obadias, versículo 1, 11 e 13. Também eles feriram o povo de Deus. Vejam como vai aumentando os pecados deles. Eles feriram o povo de Deus, conforme 2 Crônicas 28:17. Feriram mataram o povo de Deus. Eles fizeram muitas outras maldades ao povo de Deus. Até mesmo, meus irmãos, bloquear a passagem de Israel rumo à terra prometida, em direção ao culto ao Senhor e a Cristo. Porque, obviamente, era uma progressão até chegar em Cristo. Apesar de eles terem feito tanta atrocidade ao povo de Deus, nada disso faz dele o povo mais cruel. Nada disso. Nada que eles fizeram faz o povo mais cruel. O que o torna mais cruel é o parentesco. Eles eram irmãos, mesmo sangue, mesmas entranhas. Isso que faz deles o povo mais cruel. Eles retribuíram o bem com o mal. Pois em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 7, a primeira parte diz: não aborrecerás, ou seja, não abomine, não deteste, não despreze o edomita, pois é teu irmão. Uma pergunta, meus irmãos, reflexiva. Há edomitas hoje? Quem são os edomitas? São nossos irmãos, nossos parentes e aparentados, amigos, vizinhos, que apesar de conviver com o povo de Deus, faz de tudo para bloquear, para impedir, para dificultar a adoração ao Senhor no dia do Senhor. É aquele exemplo que eu dei. Não, hoje é aniversário de papai, é no domingo, o que é que tem? Eles começam a criar barreiras, dificuldades para cultuarmos. Eles tinham e têm um ódio consumado contra a igreja e o culto bíblico. E aí, meus irmãos, vem um grande problema de muitos cristãos verdadeiros da atualidade. É que muitas das vezes desprezam o irmão em Cristo, desprezam o culto em favor de um ímpio, ainda que seja o irmão de sangue. Não estamos dizendo com isso que devemos desprezar nossos parentes de sangue e afins, mas devemos priorizar o corpo de Cristo e orar pela conversão daqueles. Como disse, não aborrecerás o edomita, não deteste, ore por ele, mas priorize o corpo de Cristo, o culto ao Senhor. Vejam, meus irmãos, aqui não é uma vingança pessoal, a vingança pertence ao Senhor. Mas nós não podemos ficar sem adorar. A vingança é do Senhor, mas nós não podemos ficar sem adorar. O pedido de retribuição contra Edom e Babilônia não é maldade humana, mas um clamor pela justiça divina,
contra os inimigos do reino. É legítimo apresentar ao Senhor nossa dor diante das injustiças. É legítimo, meus irmãos, mas sempre entregando a vingança ao juiz, conforme Romanos 12, 19. Filha da Babilônia, que há de ser destruída. É uma convicção, uma certeza, eles tinham certeza disso. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. O apóstolo Paulo, que nós vimos aqui, pela providência, pela manhã, fala algo semelhante. Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente, o versículo 8 do Salmo 107, não poderão se comparar com a glória de ser revelada a nós, o versículo 9. Mas eles estavam ainda no aspecto tipológico e nós já estamos olhando para frente. Não sei se perceberam, meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas até o versículo 7 é uma escalada de amor pactual do povo de Deus, por sua aliança, por suas promessas. Observem, lamento, suspensão da adoração, oração imprecatória, justiça retributiva. Mesmo sabendo que estão sob disciplina do Senhor, pois pecaram, o salmista mostra amor, desejando ardentemente congregar, cultuar. Pede que haja justiça retributiva, não por maldade como falamos, mas por amor ao culto e à adoração ao Senhor. Já os versículos 8 e 9 são uma figura do amor de Deus. Vejam bem, depois olhem de novo aí, figura do amor de Deus. Esmagar os filhos é a figura do amor de Deus. Por quem? Por seu povo, seu único povo. Quem é o seu povo? Os eleitos de todos os tempos. Então o salmista não clama por maldade, mas clama para que as promessas sejam cumpridas. Em Isaías 13,16, diz que as crianças serão esmagadas. O povo está orando com base na palavra do Senhor. Vocês fizeram o mal e vão receber na mesma medida. Lei retributiva, Mateus 7,2. Meus irmãos, os versículos 8 e 9 não são um convite à violência humana, mas uma proclamação profética do juízo justo de Deus. As bem-aventuranças proclamadas aqui não é emocional, nem sádica. Trata-se de uma declaração jurídica, um pronunciamento de retidão diante do tribunal divino. Babilônia aqui não é apenas um império histórico, mas o sistema rebelde que se levanta contra o reino de Deus. Vejam que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo chama Roma de Babilônia. Os filhos da Babilônia representam tudo aquilo que nasce da rebelião contra o Senhor, o pecado em sua origem, o mal em sua semente. A linguagem é deliberadamente dura, refletindo a brutalidade real das guerras do mundo antigo. Mas o foco do salmista não é prazer na destruição. Seu clamor era para que Deus elimine o mal desde a raiz, antes que ele cresça novamente e volte a oprimir o povo da aliança. Hoje em dia, meus irmãos, tem muito do povo da aliança, dos eleitos de Deus, sendo oprimidos em países como China e Coreia do Norte. E muitas vezes nós que se dizemos cristãos, queremos relativizar e apoiar os babilônicos, em vez de chorarmos pelo povo de Deus que está sendo perseguido naqueles locais. Cristologicamente, esse juízo não é confiado à igreja. Não é a igreja que vai se levantar, como no passado acharam que era assim. Mas é Cristo. Ele é a pedra angular, conforme Salmo 118, 22 e 1 Pedro 2, 6 a 8. Para os eleitos, a rocha de salvação. Para os impenitentes, a pedra de juízo. Na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente, derrotou o pecado, o mundo e o diabo. O que o salmista clama em figura, Cristo cumpre em realidade. E no último dia, todo o sistema babilônico, toda oposição do reino de Deus será definitivamente esmagada na rocha, na pedra angular, que é Cristo. Portanto,
A felicidade proclamada pelo salmista não está no ato de destruir, mas na certeza de que Deus é fiel à sua aliança e não permitirá que o mal triunfe sobre o seu povo. Agora, concluindo, de fato, responda mais uma vez para você mesmo: do que você tem que sentiria mais saudade se porventura você perdesse ou que fosse retirado de você? Espero que tenham respondido, que é o culto ao Senhor. Enquanto aqueles almejavam voltar a Jerusalém para cultuar e aguardar a primeira vinda de Cristo, nós cultuamos na certeza que Cristo vem pela última vez, esmagará toda a Babilônia na pedra e nos levará até a Jerusalém celestial. Só lhe deu glória. Que Deus nos abençoe.